Muito bem, boa noite. Eu quero começar agradecendo ao professor Giovanni Alves, aos organizadores desta atividade, à professora Vera, o prazer de estar aqui novamente nesta semana de estudos do trabalho, que já se consolidou como um momento importante de reflexão crítica acerca do trabalho. É também um prazer enorme estar aqui com meu querido amigo Adrian Sotero Valença. Eu diria que o Adrian é hoje certamente dos mais qualificados e críticos pesquisadores do trabalho no México. Ele foi modesto ao citar meus trabalhos. Ele tem uma obra expressiva, muitos artigos são dele, já estão publicados no Brasil, mas vários livros. Nós estamos inclusive nos empenhando para começar a publicar alguns dos livros do Adrian aqui, e tê-lo aqui nesse seminário, com esse salto, o seminário passa a ter uma dimensão internacional, passa a reunir pesquisadores e estudantes de vários estados do país, por certo, mostra como o tema do trabalho é um tema vivo, e a reflexão crítica sobre o tema do trabalho já faz escola. E aqui em Marília é certamente um polo irradiador desta reflexão. Quero também dizer que hoje é um dia de paralisação na nossa universidade. E eu falo aqui então hoje num ato acadêmico, num congresso, mas que nós vamos converter num ato da nossa greve, da nossa paralisação. Porque se nós não lutarmos pela defesa dos nossos salários, a universidade pública se destrói, e o caminho mais fácil dela se destruir quando não se consegue quebrá-la, digamos, no confronto, é a destruição pela margem da universidade. E uma das formas mais férteis de destruir a universidade pela margem é a dilapidação salarial, para nos obrigar a buscar a complementação salarial no admirável mundo do mercado. E quando você põe a pata no admirável mundo do mercado, é difícil sair dele, porque ele tem vantagens que a res pública, vantagens entre aspas, ele paga mais do que a universidade pública. Então eu entendo essa participação nossa aqui como também um momento em clara sintonia do que vamos falar aqui, com a luta dos funcionários, dos professores e também dos estudantes, para que a universidade pública não seja mais dilapidada do que foi. Eu vou apresentar aqui para vocês uma discussão na linha do que o Adrian já o fez, para a gente tentar entender esse tema que o Adrian expôs centralmente, que é um fenômeno, digamos, de amplitude mundial. A questão da precarização não é mais um tema só da classe trabalhadora do assim chamado terceiro mundo. Eu me permito dizer, eu venho de 2 semanas atrás de uma viagem de 1 semana na Itália, fiz 4 conferências na Itália. O tema das conferências, numa delas foi uma assembleia sindical que foi convertida num debate. Eu tive a felicidade de ter o meu livro Sentido do Trabalho publicado lá na Itália, e fui para lançar. Os 4 temas tratavam da questão da precarização na Itália. Essa é a questão crucial. Então eu vou tentar oferecer aqui também para vocês, junto com o que fez o Adrian, um olhar sobre o tema da precarização. Já se tornou lugar comum dizer que a classe trabalhadora vem sofrendo profundas mutações, tanto nos países centrais quanto no Brasil. Nós sabemos que quase 1/3 da força humana disponível para o trabalho, em escala global, ou se encontra exercendo trabalhos parciais, temporários, precários, ou já vivencia a barbárie do desemprego. Desemprego, que é bom lembrar, é estrutural. Mais de 1 bilhão de homens e mulheres padecem as vicissitudes do trabalho precarizado, instável, temporário, terceirizado, quase virtual, dos quais centenas de milhões têm seu cotidiano moldado pelo mundo do não trabalho, pelo flagelo do desemprego.
Se contabilizarmos ainda os dados da Índia e da China, a conta se avoluma muito mais. A OIT não tem a menor condição de oferecer um dado preciso de qual é o real nível de desemprego no mundo hoje. Nós não sabemos como ele se passa na China, como ele se passa na Índia. E nós sabemos que os índices de desemprego são muito burlados, com a ideia do desemprego oculto, com o desemprego que não é contabilizado, daqueles que não procuram um emprego há mais de 1 ano ou 2 anos. Depende dos países, a mensuração é muito diferente. Não procuram emprego, então não são considerados desempregados. Mas não procuram porque não encontram. Então, essa é a primeira ideia central, um movimento pendular, que embala a classe trabalhadora, em amplitude global. Por um lado, cada vez menos homens e mulheres trabalham muito, em ritmo e intensidade que se assemelham à fase pretérita do capitalismo, na gênese da Revolução Industrial, configurando uma redução do trabalho estável, herança da fase industrial que conformou o capitalismo do século XX. Como, entretanto, os capitais não podem eliminar, esta é uma questão crucial, como os capitais não podem eliminar completamente o trabalho vivo, conseguem reduzi-lo em várias áreas, ampliá-lo em outras, como se vê pela crescente apropriação da dimensão cognitiva do trabalho, tema que eu vou voltar um pouco mais adiante. Nesse lado, nós encontramos o traço que eu chamo da perenidade do trabalho. Cada vez menos homens e mulheres trabalham muito mais. No outro lado do pêndulo, cada vez mais homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, encontram menos trabalho, esparramando-se pelo mundo em busca de qualquer labor, configurando uma crescente tendência de precarização do trabalho em escala global, que vai dos Estados Unidos ao Japão, da Alemanha ao México, da Inglaterra ao Brasil, sendo que a ampliação do desemprego estrutural é seu traço mais expressivo. Recentemente eu li um artigo do Jeremy Rifkin, publicado na The Guardian, um jornal inglês, e ele dizia, de 1995 a 2002, portanto em 7 anos, a China cresceu a níveis de, como o Adam lembrou aqui, de 9, 10, 12% ao ano. Com esse nível de crescimento, dizia o Jeremy Rifkin, a China perdeu 15 milhões de trabalhadores do ramo industrial, do operariado industrial metalúrgico. Ou seja, é o crescimento que desemprega. Isso é um país que cresce nessa proporção. Contrariamente, entretanto, às teses que advogam o fim do trabalho, estamos desafiados a compreender o que venho denominando como a nova polissemia do trabalho, a sua nova morfologia, isto é, a sua forma de ser, para pensarmos em termos ontológicos, cujo elemento mais visível é o desenho multifacetado do trabalho, resultado das fortes mutações que abalaram o mundo produtivo do capital, particularmente nas últimas 3 décadas. Nova morfologia que compreende desde o operariado industrial e rural clássicos. Não é verdade que o operariado industrial e também o rural tenham desaparecido. É evidente que aquele operariado industrial estável, herdeiro da era taylorista e fordista, vive sinais de retração. Mesmo os países como a Coreia, Brasil, que tiveram um salto nos anos 70, 80, esses países também viram uma retração e vivem essa retração. Se olharmos o ABC paulista, nós lembramos que o ABC paulista chegou a ter 230, 240 mil trabalhadores, hoje tem 90 mil metalúrgicos. A Volkswagen chegou a ter 44 mil trabalhadores, está agora com um processo de reestruturação global, demitindo 20 mil trabalhadores em várias unidades do mundo, dos quais 5.800 são no Brasil. Então, essa nova morfologia compreende desde o operariado